né? Paulo entendeu quando o Senhor Jesus disse para ele: a minha graça te basta. O teu passado já era, né? Quando Paulo disse para o Senhor: Senhor, o diabo me esbofeteia porque eu tenho um espinho na carne. Qual era o espinho na carne? O diabo vinha dizendo para Paulo, quem é tu para estar pregando? O próprio povo dizia, né? Mas o Paulo era um homicida. Paulo era um assassino, um bandido, um destruidor de famílias, de lares, né? Ele roubava a vida das pessoas, perseguindo a igreja. Quando o Senhor teve encontro com ele, disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse: Senhor, Senhor, né? Aí o Senhor libertou ele, disse tudo, mas o diabo continuou acusando. E aí Paulo disse para o Senhor: Senhor, o diabo me esbofeteia com espinho na carne, porque era essa acusação, né? E o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. O que ele quis dizer com a minha graça te basta? O Senhor quis dizer para Paulo assim: Paulo, tu está liberto do teu passado. Tu é uma nova criatura, vai fazer a minha obra, pregar o meu evangelho, com verdade, com amor e com justiça. Sem atalhos, sem vírgulas. Não bota vírgula onde não existe, não bota ponto onde não existe. Vai e fala o que eu te mando falar. Tanto é que Paulo disse: Senhor, né, tudo que eu aprendi foi diretamente de Jesus, não foi de homens. Né? E aí Paulo foi fazer a obra de Deus, sem atalhos. Mas eu vejo as pessoas hoje dizendo assim: nós vivemos na graça, nós vivemos na graça. Eles não sabem o que é viver na graça. Viver na graça é não voltar a cometer os erros que faziam antes. Entendeu? Viver na graça é fazer a vontade de Deus, é viver para Cristo, é fazer por profissão servir a Deus. É fazer de vida saudável servir a Deus. Não adianta a pessoa dizer: eu vivo na graça, mas continua cometendo os erros. Paulo não voltou a cometer os erros, porque o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, então vai fazer a minha obra. Vai ter uma vida saudável em Cristo Jesus. Vai ter uma vida saudável comigo. Né? E as pessoas hoje dizem: nós vivemos na graça, nós estamos no tempo da graça. Eu não posso dizer que estou no tempo da graça se eu continuo fazendo o meu velho eu. Se eu continuo pecando. Se eu continuo fazendo os erros. Né? Então tudo que está na palavra, como Paulo disse, ele aprendeu diretamente com Jesus, e não foi de homens, não foi homem que explicou, não foi homem que ensinou a Paulo. Por isso Paulo foi o maior missionário da história. Aí as pessoas ficam distorcendo. Se o Senhor disse que não é para cortar cabelo que nem de homem, não é para cortar cabelo que nem de homem. Paulo foi usado para isso, porque ele aprendeu de Cristo. Se o homem usa cabelo que nem de mulher lá pela cintura, está errado. Está errado, a palavra diz que está errado. Mas se nós lermos o versículo 16, diz assim, ó, né? Ali no versículo 16, diz assim: quem quer ser contencioso, que seja, mas nós, igrejas de Deus, não temos tais costumes. Quando Paulo disse isso, ele falou bem depois, e anos depois, quando o Senhor disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer será salvo, mas todo aquele que não crer já está condenado. Quer dizer, se eu acho que eu posso fazer o que eu bem entender, procurando atalhos e achando que isso ou que aquilo não é correto, não é certo, então eu estou errado. Totalmente errado. O que vai acontecer? Estarei caindo em pecado. Quer dizer, eu não estou vivendo na graça. Não é? Se eu quero continuar vivendo o velho eu, se eu quero continuar no erro, se eu quero continuar na mentira, se eu querer viver de ilusões, eu estou esquecendo do que o Senhor falou. A minha graça te basta. Quando nós estávamos lá na lama, lá no mundo, vivendo no mundo, fazendo o que o mundo queria, comendo as bandejas do mundo, na perdição, no lamaçal do pecado, o Senhor nos tirou de lá. Né? Eu era um adúltero, cometia erros, muitos e muitos erros. Não estou dizendo que eu sou santo hoje. Eu continuo cometendo erros. Porque eu sou um ser humano. Nós somos seres humanos.
Aí eu disse para o Senhor, mas eu pecador, eu cometi tantos erros. O Senhor disse, Pedro, porque meu nome é Pedro, Pedro, a minha graça te basta. O que o Senhor disse para mim? Vai fazer a minha obra, meu filho. O teu passado já é passado. Hoje tu é nova criatura, vive na minha graça. Mas faça a minha vontade, e não a vontade da tua carne. Então, meu querido, se você está na graça, então viva em Cristo Jesus. A Bíblia, a palavra de Deus, aquela Bíblia, conhece a Bíblia? A Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada, ela é o que? A tua bússola. Ela é o teu remédio para a tua salvação. Não encontra atalhos, que não existe atalhos. Para viver na graça, tu tem que fazer a vontade de Deus e não a tua vontade. Isso é viver na graça. Graça é fazer a vontade de Deus, não fazer a vontade do homem. Paulo, quando ele era Saulo, ele fazia a vontade do homem. Quando o Senhor teve um encontro com ele, que resgatou ele daquela porcaria de miséria, fez dele um novo homem. E ele, o que Paulo fez? Paulo optou em servir a Deus quando teve um encontro com o Senhor Jesus. Mas ele tinha um livre arbítrio, ele poderia retornar. Com certeza. Ele poderia retornar quando o Senhor abriu os olhos dele. Eu não quero servir a Deus. Eu não quero seguir a Cristo. Eu vou voltar fazer o que eu fazia. Porque lá eu era um homem bem sucedido, um homem rico. E eu estava no meio dos príncipes, estava no meio da sociedade. Eu estava junto com o rei. Eu estava junto lá com os poderosos. Eu vou voltar a perseguir a igreja. Mas não. Ele abriu mão de tudo isso para servir ao Senhor Jesus. E o diabo esbofeteava ele. E o Senhor disse para ele assim, quando ele disse, o diabo me esbofeteia, o diabo me judia, o diabo me bate. O que ele quis dizer? Que o espinho na carne dele era o diabo lembrando do que ele fez. Mas o Senhor disse, a minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta. Então vai fazer a minha obra, mas vive na minha graça. Esquece a carne. Irmão, esquece a carne. Entendeu? Tu quer viver na graça? Esquece a carne. Vai servir a Cristo e vai fazer da palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, a tua vida para viver na graça. Não fica dizendo, mas isso pode, isso era para Coríntios, isso era para Efésios, o Senhor não é mentiroso, então pega a tua Bíblia e rasga. Entendeu? Rasga a tua Bíblia. Tira lá uns pedaços que tem lá em Coríntios, os pedaços que tem em Efésios, aonde a igreja não quer seguir. As igrejas não querem seguir. Ficam encontrando mentiras e atalhos na palavra para ter as igrejas cheias. O Senhor não quer quantidade, o Senhor quer qualidade. Por isso a palavra do Senhor diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E o Senhor diz lá em Mateus que poucos, ou quase todos, não herdarão o reino do céu. Sabe por quê? Porque mentem que estão na graça. Porque ainda vivem na carne. E tem muita gente, até pregadores da palavra de Deus, que são carnudos, que ainda vivem na carne, que vivem na mentira cristã, que pensam que são cristãos, que se acham cristãos, se acham que estão na graça. Eles estão distorcendo o que é graça. Graça é o que o Paulo viveu. Quando o Senhor disse para ele, Paulo, a minha graça te basta. Esquece o teu passado. O diabo não tem poder para ficar te acusando, porque eu te libertei. Mas vai fazer a minha obra e viver na minha graça. E qual é a graça? É fazer a obra de Deus. Entendeu, meus queridos? E é isso que nós temos que fazer. Sem atalhos. Meu querido, quer viver na graça? Esquece o teu passado, porque o Senhor já te libertou. E vai viver na graça, pregando o Evangelho com verdade, com justiça e com amor. E se você ler a Bíblia, entendeu? O que está ali é para te viver e é para te pregar. Se o Senhor diz não faz isso, não faz. Entendeu? Está na palavra, está na palavra. Uma outra coisa que eu vou dizer para você, que é bem claro, que está acontecendo muito com os nossos jovens dentro da igreja. Eles pensam que estão na graça. Porque tem muitos pastores dizendo, nós vivemos na graça.
Nós temos um tempo da graça. O Senhor perdoa. O Senhor perdoa. Mas vem o preço. Tu vai ter que pagar o preço. O escândalo há de vir, mas ai por quem vem ao escândalo. Sabe por quê? Porque estão saindo da graça. Aí a pessoa vai lá, o jovem vai lá e se tatua. Bota uma tatuagem. Aí se arrependeu. Está arrependido? Só o Senhor sabe, né? É com Ele e com Deus. Mas não continua pecando. Mas como assim eu vou continuar pecando? Se eu já pedi perdão pela tatuagem que fiz. Esconde a tua tatuagem. Esconde a tua tatuagem. Quando você entrar na igreja, quando você falar de Deus, quando você for cantar, tocar, pregar, louvar ao Senhor, esconde a tua tatuagem. Não bota a igreja em luta, porque a igreja sabe que tatuagem é pecado. Isso é mutilação no corpo. E a Bíblia condena a tatuagem. Muitos dizem que é mentira. Eu tenho um estudo ali, de capa a capa, que fala sobre mutilação. Então ninguém vem dizer para mim que tatuagem não é pecado. Tatuagem é pecado sim. É desobediência. E os desobedientes são filhos de feiticeiros. E feiticeiro é o quê? É filho do diabo. A palavra é bem clara. Entendeu? Então não vamos distorcer as coisas. Não continue pecando. Se você já pediu perdão para Deus, esconda a tua tatuagem. Não deixe a igreja enxergar. Isso é, você está mostrando porque você quer. Esse é o desejo da tua carne. Então você não está na graça. Eu sei que muitos não vão gostar do que eu disse. Entendeu? Mas vão ter com Deus. Vamos falar com Deus. Vamos falar com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai esclarecer, vai abrir a sua mente. Entendeu? E tenha consciência de uma coisa. Que viver na graça é fazer a vontade de Deus. E não a nossa vontade. Um abraço a todos. E que o Senhor os abençoe. Fique na graça. Amém.